Aleluia. Eu não sei se você chegou aqui com a expectativa de que Deus falasse para você, e Ele vai falar. Amém. Ele vai falar. Eu estou muito feliz, eu estou muito alegre. Amém. Sabe por que eu estou alegre? Não é porque nenhuma situação, algum caso, alguma coisa que fiquei sabendo, alguma coisa aconteceu comigo. Não aconteceu nada. Eu estou muito alegre hoje, porque o que Deus colocou no nosso coração para falar é uma oportunidade de honrar a palavra de Deus. E toda vez que eu vou honrar a palavra de Deus, eu me alegro muito com isso. Amém. Porque grande parte da minha vida foi mudada por causa da palavra de Deus mesmo. E eu não sei, eu já falei isso uma outra vez aqui, não sei se é por conta do que aconteceu comigo, mas Deus falava diretamente comigo através da palavra. Ele ainda fala, mas num momento de dificuldade grande na minha vida, Deus usou a palavra. E hoje eu reconheço totalmente, não só porque alguém me ensinou, mas eu reconheço totalmente que Deus fala através da palavra. Você pode dizer comigo, diga, Deus fala através da palavra. Agora olha para o irmão que está ao teu lado, à direita ou à esquerda, e diz: ei, Deus fala através da palavra dele. Eu sei que parece uma declaração muito óbvia, mas é claro, pastor, que se não fosse assim, a gente não vinha aqui para ouvir a palavra. Mas isso você tem que dizer para a sua alma, para o seu coração, para o seu espírito e para a sua alma também. Porque às vezes a gente fica com a impressão de que a Bíblia é só um livro de histórias, né? Ou a Bíblia é só um livro onde tem declarações religiosas. Não, queridos, a Bíblia é muito mais do que isso. Muito mais do que você imagina. Na verdade, a Bíblia tem poder de curar. Você sabia que você pode ser curado só lendo a Bíblia? Não sabia disso, não? Você só lendo a Bíblia, a unção vem e você é curado. Só lendo a Bíblia, você pode ser também batizado no Espírito Santo. Só lendo a Bíblia, você pode ser salvo. Só lendo a Bíblia, você pode ser cheio das direções. Deus te dá direções, o fogo do Espírito. Você tem exatamente a sensação de que o próprio Deus está falando com você. Quem já teve essa experiência aqui, é? Amém. Ainda bem que sou eu. Porque eu não consigo entender quando as pessoas dizem, às vezes quando vai se ensinar a palavra, alguém diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você já ouviu alguém dizendo isso quando tem muito estudo? Você já ouviu? Você sabia que essa declaração está errada? Eu vou dizer de novo, você sabia que essa declaração está errada? O quê, pastor? Não, eu estou falando de propósito, para você ficar chocado mesmo. Você sabia que essa declaração está errada? E eu não estou falando que a Bíblia está errada. Eu estou falando que a declaração de dizer que quando se está estudando muito a Bíblia, a letra mata, mas o Espírito vivifica, é errada essa declaração. Porque isso demonstra em si mesmo a falta de conhecimento e o pouco estudo que a pessoa que diz isso. Porque quando Paulo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está falando sobre a letra da lei. E hoje estamos na dispensação do Espírito. Então ele está falando que a letra da lei mata, mas o Espírito de Cristo, na dispensação que nós estamos vivendo, ele vivifica, ele traz vida. Amém? Não tem nada a ver com estudo. Meu Deus do céu. Então a Bíblia estaria se contradizendo quando Paulo diz que Timóteo deveria ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Seria uma contradição. E eu amo a palavra de Deus de todo o coração. Sabe também, porque quando eu estava longe do Senhor, era isso, a palavra eu não honrei ela. E eu sofri as consequências dessa desonra. E quando eu voltei para o Senhor, em lágrimas, em prantos e muitos choros e rogos, de muitos dias, eu aprendi a reconhecer a palavra, porque Deus começou a falar comigo, não através de profeta, um ou outro profeta falou comigo, mas ele falava diretamente comigo, eu e ele, tete a tete, através da palavra. Eu perguntava algo e Deus dizia pela palavra. Então, eu sei, porque eu sei que quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Amém? E quantos aqui se lembram que eu estou sempre repetindo sobre graça, né? Esse é o ano da superabundante graça. Aleluia. Eu sei porque eu sei que é o ano da superabundante graça. E se você se lembra, eu falei no culto da virada, que a graça era como uma bolsa ou como um lugar onde tem muitas ferramentas. Né? Existem muitas ferramentas de Deus, ou muitos utensílios de Deus. Quando eu estiver com essa mensagem bem solidificada, com muitas coisas,
Eu vou fazer um exemplo aqui, trazendo uma mochila cheia de bugiganga dentro, aí você vai entender. Não quis trazer antes do tempo, porque ainda não é o tempo. Mas, na verdade, se você quiser visualizar aqui, sabe quando você vai para dentro do mato? Alguém aqui já acampou no mato? Eu gostava muito de acampar, apesar de ser incômodo para o conforto, mas era muito bom a experiência de estar dentro do mato. E eu com um grupo de pessoas, a gente levava umas barracas e a gente dormia às vezes em cima de lajedo, de pedra. Às vezes era fofinho como areia, às vezes era na pedra. Mas a gente ficava ali, eu gostava de acampar. Mas uma coisa que a gente aprendia em acampamento, com muita gente assim dentro do mato, é que você deve levar o máximo possível, mas tem que ter cuidado com o peso da mochila. Porque às vezes você tem que passar uma hora subindo uma montanha e é bem desconfortável levar uma mochila muito pesada. Hein? Então a gente tem que levar o máximo com o menor peso. Amém? Mas é muito bom quando você está lá dentro dos matos e você vê que você trouxe o equipamento necessário. Uma lanterna, por exemplo, comida, água. É muito bom quando você está lá no mato e descobre não, mas ficou satisfeito porque estava lá dentro da mochila. Amém? Então a graça é isso. O que é a graça? É a mochila. Diga, a graça é a mochila. Ainda não estou entendendo, pastor. Bom, a graça é a mochila de Deus para a tua vida, onde dentro da mochila tem a água da palavra, dentro da mochila tem o sangue de Jesus, dentro da mochila tem imposição de mãos, dentro da mochila tem o nome de Jesus, dentro da mochila tem o batismo do Espírito Santo, dentro da mochila tem os 5 dons ministeriais, dentro da mochila tem os dons do Espírito Santo. Amém? Vocês estão entendendo? Então é a melhor explicação que eu posso passar para você. Por isso que eu estou sempre falando sobre graça, que tudo está dentro da graça. Porque todos os benefícios de Deus, seja o nome de Jesus, seja os dons do Espírito, seja os dons do ministério, seja o que for, o sangue de Cristo, o nome de Jesus, todos os benefícios, a fé. Por isso que eu disse que a graça vem antes da fé. Por quê? Porque dentro da mochila da graça é onde está a fé. Porque eu vou te provar agora, antes de você crer, já existia a graça. Quando você estava no mundo. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. No outro sentido, eu amo agora, porque pela fé eu fui salvo, porque antes que eu cresce e eu era condenado, Ele já tinha me amado pela sua graça. Entendeu? Então a graça de Deus é tudo. Diga, a graça de Deus é tudo. E uma das ferramentas dentro da mochila de Deus é a palavra. A palavra de Deus é uma ferramenta eficaz. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é um protetivo, ela protege você. O escudo da fé vem por intermédio da palavra. Amém. A consciência de salvação, que é o capacete da salvação, vem por causa do que você entende na palavra. O couraça da justiça, estou falando aqui agora da armadura de Deus, lá de Efésios capítulo 6. A couraça da justiça só existe na sua vida porque Jesus fez, mas você tem que ter consciência de que você é justiça de Deus. E essa consciência e esse conhecimento de justiça de Deus vem por causa da palavra. Amém. Então, do mesmo jeito que o nome de Jesus é uma arma de ataque, que a fé é uma arma de defesa, o escudo. A palavra, ela é maravilhosa, porque ela é como se fosse a própria armadura. A palavra, ela é de ataque e ela é de defesa. Porque a palavra traz para você a consciência de tudo isso. A palavra vai atingir a tua mente e o teu espírito. Amém? Esse livro que vocês vão fazer aí é muito bom, esse Metanoia. E ele fala uma coisa que nós vamos tratar aqui, sobre a mudança da mente pela palavra. A Bíblia diz, naquele versículo bastante conhecido de Oséias capítulo 4, versículo 6. Eu quero que você preste atenção, nós não vamos ler só a primeira parte, nós vamos ler o versículo todo, para a gente ver o contexto. Então, em Oséias 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento é importante, você concorda comigo?
Muito importante. Extremamente importante. O conhecimento vai definir o seu futuro. Mas melhor ainda, a prática desse conhecimento, que é a sabedoria, vai definir o seu futuro. E ele diz que o meu povo perece ou está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aí ele continua, porque tu, sacerdote, rejeitasse o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Meu Deus! Por que Deus foi tão duro aqui? Claro que é a velha aliança. Porque ele está dizendo, olha, sacerdotes, vocês deveriam ser os primeiros que deveriam valorizar o conhecimento. Vocês devem ser os primeiros que devem estudar a palavra, meditar, orar em cima dela, confessar ela. Mas vocês, sacerdotes, estão rejeitando. Então, por causa disso, eu vou rejeitar vocês. Sabe por quê, querido? Porque Deus e a palavra, eles são um. Quando você rejeita a palavra, você rejeita Deus. Quando você rejeita o que está escrito, você rejeita Deus. Você está comigo aqui? Então houve uma sentença, um vaticínio aqui, de juízo sobre aquele povo, porque a liderança estava renunciando o conhecimento de Deus. Queridos, quando eu me afastei do Senhor em 90 e pouco, 90, 89, eu não valorizei a palavra de Deus e depois sofri consequências. E quando eu retornei, que Deus começou a falar diretamente comigo pela palavra, eu fiquei tão envergonhado, porque, meu Deus, que coisa, como é que se pode... Aí quando eu vejo pessoas por aí dizendo, esse livro é isso, esse livro é aquilo, sinceramente, querido, é uma coisa enojante, porque quando a pessoa faz isso, ele está blasfemando contra Deus. Vocês estão entendendo? A Bíblia é Deus. Eu não estou falando o livro, eu estou falando o que tem dentro. O que tem dentro da Bíblia não são conceitos antigos, não são conceitos de homens, não é historieta de homens. O que está dentro da Bíblia é o próprio Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, se não existisse Bíblia, não existiria Deus para você. Só para você ter ideia do que eu estou dizendo. Porque como é que você ia saber de Jesus, por exemplo, se não fosse a palavra de Deus? Como é que você ia saber sobre a igreja primitiva? Como é que você ia saber de tudo que está ali? Você só sabe porque foi escrito. Diga, foi escrito. Muitas verdades que transformaram as vidas, que trouxeram cura, trouxe salvação, só foram ditas, tudo bem, pelo Espírito e pela obediência de quem ministrou, mas por causa da Bíblia. Se não existisse Bíblia, não tinha igreja, não tinha Jesus para você, não tinha salvação, não tinha cura, não tinha nada. Então a Bíblia é o próprio Deus falando, querido. O próprio Deus falando. Quantos aqui já tiveram a experiência de às vezes estar precisando de uma resposta ou angustiado com alguma coisa e você vai para a Bíblia e encontra lá a resposta de Deus? Quantos aqui já passaram por essa situação? Muitas vezes passei por isso, querido. Então Deus fala através da palavra. A gente não deve renunciar à palavra. Agora o que eu acho lindo que Paulo escreveu para Timóteo, né? O filho espiritual dele, lá em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 14. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14. Guarda bem isso, querido. O que está queimando no meu coração, falando sobre a graça de Deus manifesta na palavra, é que quem dera a Deus, que Ele quer, mas você possa abrir o seu coração para você amar de todo o coração a palavra de Deus. Mais do que você já amou. Às vezes as pessoas perguntam assim, eu vou ler aqui, mas às vezes as pessoas dizem, cadê Deus? Deus está aí, na tua boca e no teu coração, bem pertinho de você. Abre a Bíblia, lê, medita todo dia, de dia e de noite. Como está escrito lá em Josué capítulo 1, versículo 8, medita na lei do Senhor de dia e de noite, para que você possa fazer, é você que faz prosperar o teu caminho. Mas primeiro tem que meditar. E aqui no versículo 14, Paulo diz para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste,
Antes da gente continuar, você prestou atenção no que ele está dizendo? Permanece naquilo de que você foi inteirado, você aprendeu, sabendo de quem, ou seja, de onde foi que veio esse ensino. Sabendo de onde foi que veio. Foi o pastor, foi Paulo. Aí ele continua dizendo: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Diga, sagradas letras. Sagradas letras. Eu achei interessante essa expressão. Santas, sagradas, divinas. E aí ele diz mais assim: toda a Escritura, diga comigo, toda. Diga, de Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura é inspirada, no termo em grego, respirada, soprada, vem de dentro, do hálito de Deus. Toda a Escritura, ela é o próprio Deus, porque ela foi gerada dentro de Deus. Deus inspirou homens santos com o sopro dele, com o hálito dele. Então, é a própria vida de Deus que foi respirada no coração daqueles homens. Quando você abre a Bíblia, você sente o sopro de Deus, a inspiração do Espírito Santo, a própria vida de... Na verdade, Deus se deu totalmente na palavra. Mas pastor, eu pensei que Jesus era a manifestação exata. É exatamente por isso que Jesus também é a palavra. Ele é o Logos, o verbo vivo. Jesus é a palavra, o pão vivo que desceu dos céus. É preciso você entender que quando Deus fala da palavra, Ele está falando das entranhas dele, está falando do coração dele, está falando da respiração dele. Então, toda a Escritura é respirada por Deus, foi soprada por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Veja quantos termos aqui. A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Querido, você não tem outra saída. Você tem que meditar na palavra de dia e de noite. Você precisa ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus, querido. A.W. Tozer dizia uma coisa interessante, foi ele que disse isso. Não, a palavra não é mais importante do que o Espírito, nem o Espírito mais importante do que a palavra. Ele disse, é igual a duas asas de um pássaro. Um pássaro não voa com uma asa só. Ele voa com as duas. Você precisa do enchimento do Espírito, você precisa estar orando em línguas, você precisa estar valorizando o Espírito, os dons do Espírito Santo, você precisa desejar os dons, mas da mesma maneira você precisa desejar com toda a força do seu ser, se alimentar com a palavra toda hora, querido. Se você não tiver essa fome, dificilmente você vai conseguir superar os problemas da vida. E eu te digo, é tão maravilhoso, quanto mais você vai se aprofundando na palavra e você vai tendo revelação, mais você começa a ver duas coisas, que você é plenamente satisfeito na palavra e ao mesmo tempo você vê a tolice de se envolver com outras coisas para colocar no lugar da palavra. É tão ridículo, patético você procurar um conhecimento natural para substituir a palavra de Deus. Não resolve nada. Você entendeu? Tem coisas que só a palavra de Deus resolve. Quer ver um negócio que está muito claro, deveria estar claro para você? Problemas psicológicos. Só a palavra de Deus tem poder. Sabe qual é a última palavra num problema psicológico? Não é um PhD em psicologia ou psiquiatria que vai dar. A última palavra é Deus. É a Bíblia. Só que como o problema é psicológico, ele precisa de toda uma renovação mental através da palavra. Mudar o sistema de pensamento, e a palavra de Deus é tão viva, tão eficaz, tão maravilhosa, que ela muda o sistema de pensamento da gente. Sabe por quê? Vai lá para o Salmo 119, 89. O que está escrito no Salmo 119, 89?
Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Ela é sagrada, ela é santa. Mas eu mais uma vez digo, eu não estou falando o livro, eu estou falando o que está dentro do livro. Porque às vezes a pessoa pensa que está falando do livro, assim, da capa do livro, né? Vamos respeitar, vamos limpar o livro, porque a honra tem que estar nele. Livro, aquilo é uma capa, é um livro com papel e tinta, mas é o que está dentro, a mensagem que está dentro, querido. Você está entendendo? Por isso que algumas pessoas têm problemas quando vê pessoas pregando com tablet ou com celular. Sabe por quê? Porque acha que isso aqui não é respeitar a palavra de Deus, porque deveria estar com o livro. Isso é de idolatria de papel e tinta, querido. Idolatria de capa de couro. Não, Deus não te chamou para ser idólatra de nada, nem de um livro com capa. É só cultura, a cultura da gente. Antigamente, no tempo de Paulo, não tinha nem livro. Eles tinham que andar com os pergaminhos. Era o tablet da época. Não importa. O que importa é o que está, na verdade, é o que está dentro do seu coração. Aquela mensagem dentro do seu coração, sendo crida e sendo falada. É isso que importa. É isso que vai gerar vida. Você já parou para pensar que aqueles pregadores da igreja primitiva não andavam com os rolos de pergaminho? Imagina a situação. Vamos supor, você é um apóstolo, ou apóstriz. Você está lá. Aí agora, eu quero estudar a palavra. Primeiro, não tinha o Novo Testamento, só tinha o Velho. E só tinha nos rolos. Aí você ia de noite, ou de dia, podia ser, num lugar iluminado com sol, ou então de noite tinha que ligar várias lamparinas lá. Aí você ia lá ver, não tinha capítulo nem versículo. Você já parou para pensar nisso? O cara pegava lá o rolo do livro de Isaías, para encontrar um livro grande daquele de 60. Como é que você ia encontrar um versículo, um texto? Ele tinha que ler tudo, naquelas letrinhas desenhadas. Você já parou para pensar? E aí ele lia, cansava a vista. Aí, pronto, agora eu vou pregar para o povo se converter. Não podia levar folheto, não podia levar Bíblia, não podia levar nada. Tinha que guardar aquela informação dentro do coração e sair pelo mundo. Você já parou para pensar? Como é tolo esse negócio de dizer, tem que ser livro escrito. Sabe por que eu estou usando isso aqui agora? Porque é mais fácil de encontrar. Eu organizo tudo, já ponho os versículos aqui. Quando eu aperto, já aparece o versículo. É muito mais prático. Amém? Então, veja. A palavra de Deus foi firmada para sempre no céu. Querido, é muito sério. Quando a gente confronta a palavra, a gente está confrontando Deus. Mas quando a gente recebe no nosso coração, a gente recebe a inspiração de Deus. Recebemos a inspiração do Deus Todo-Poderoso. Tantas coisas maravilhosas tem na palavra. Um texto que todos nós conhecemos, Romanos capítulo 10, versículo 8 diz: porém, o que é que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Então Paulo começa a citar várias coisas aqui, se com a tua boca confessares, tal. Mas ele está fazendo menção a um texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11, que diz: porque este mandamento que eu te ordeno não está longe. Resumindo, eu não vou ler tudo. Não está lá no céu, não está lá enterrado, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que Deus queria dizer é: a coisa não está difícil, é só você crer e começar a falar aquilo que você crê. Tenha coragem de dizer agora, diga comigo, todo mundo junto, diga: os meus problemas não são tão difíceis. Tudo depende da palavra que está depositada no meu coração. Você viu agora como ficou mais fácil? Pode ser o pior problema do mundo. Eu te digo, não tem problema maior do que o poder que há na palavra. Porque é o próprio Deus falando. Amém. Mas eu vou ser sincero a você, com toda a sinceridade do meu coração. Vou dizer nós, para botar todo mundo junto e não ficar tão difícil. A verdade é que a gente fala, prega, diz amém, para a realidade de confessar o que está escrito na palavra, mas poucos praticam. Essa que é a verdade. Tem problemas na sua vida, querido, que não sai
dizendo só, eu fiz uma oração hoje, eu creio, em nome de Jesus, vai ser assim. Não é? Às vezes demora meses para desfazer uma besteira que ou você fez ou você deu permissão para o diabo fazer. Ou aconteceu na sua vida, ou aconteceu na sua família. Você tem que mudar toda a realidade, mas a realidade na sua vida só pode ser mudada quando ela muda primeiro dentro de você. Quando você para de murmurar, de reclamar a sua má sorte. Mas isso acontece quando você medita na palavra e confessa, até você mesmo ser convencido no seu interior. Então a verdade é que a gente diz, mas não pratica, porque se praticasse já tinha mudado. A coisa tem que se tornar um hábito, diga hábito. O hábito da oração, o hábito da meditação e o hábito da confissão da palavra. Confessar aquilo que você crê. Quando isso se tornar um hábito, vamos ver agora o tempo que vai ser para mudar a sua vida. Mas enquanto a gente não torna isso um hábito, não muda e a gente fica pensando que não funciona. Mas, querido, você tem que mudar a sua vida primeiro, a sua realidade. A gente quer que Deus haja por fora, por cima dos princípios dele. Mas Deus vai agir quando o coração for transformado por essa palavra. Mas quando muda, muda mesmo, porque você fica alegre, tudo muda. Porque você interiormente foi mudado. E para mudar, a gente tem que primeiro respeitar a palavra, honrar ela. Podia faltar tudo na sua casa, mas que nunca falte a palavra. Porque é através da palavra que tudo vem. Olha que texto poderoso. Hebreus 11:1. O conceito conhecido sobre fé, né? Na RC, Revista Corrigida. Olha que interessante essa versão. Olha o que ela diz, olha só. Ora, a fé é o firme fundamento, diga firme fundamento. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu gosto dessa versão porque ela está mais correta, pelo menos esse versículo. O original, a palavra no grego, significa base firme onde a gente pode se colocar. Diga, firme fundamento. Agora, por que é que o escritor dos Hebreus não só conceituou fé dizendo que é aquilo que a gente tem convicção, que a gente espera, mas colocou essa palavra no grego, firme fundamento? Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Alcançaram por intermédio da fé. Pela fé, presta atenção, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Por que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra? Porque a palavra é o chão aonde a fé anda. O firme fundamento é a palavra. A fé só pode ser legítima porque ela está sustentada sobre a palavra. Senão você creria em qualquer coisa. Eu vou crer nessa parede, eu vou crer naquele ar-condicionado. Não, você tem que crer na palavra, porque quando você crê na palavra, você crê em Deus. Quando você crê na palavra, você tem um firme fundamento. Você entendeu? O problema é que a gente fica esperando que Deus haja por fora, mas Ele está dizendo, eu quero que você me permita agir por dentro de você. E a gente quer que Deus traga o dinheiro, que Deus manifeste aquilo, que Deus faça aquilo. Queridos, há um tempo em que Deus realmente faz assim, principalmente quando a gente não tem conhecimento da palavra, quando a gente é novo convertido. Aí é a misericórdia de Deus que age em teu auxílio, e independente de tu conhecer a palavra ou não, Deus vai lá, envia um anjo, faz algum milagre. Mas quando você começa a se alimentar da palavra, Ele espera que você tenha o melhor, coma o melhor dessa terra, e o melhor dessa terra não está dependendo da misericórdia de Deus, o melhor desta terra é estar cheio de Deus. Por isso que Deus disse para Josué, medita na lei do Senhor para que tu faças prosperar o teu próprio caminho. O que Deus quer é que você cresça, Ele quer que você faça prosperar o seu caminho, mas a única forma de você fazer prosperar o seu próprio caminho é você sendo cheio da palavra. Ela vai se tornar o firme fundamento, onde a sua fé de verdade vai estar solidificada. Sua fé não está,
numa pregação de alguém, sua fé não vai estar no pastor Sérgio, sua fé não está, ai Deus, vem em tua misericórdia e age Deus dizendo, eu quero agir com a minha misericórdia, mas você tem que deixar eu fazer algo no seu interior, porque você ainda é incrédulo, você murmura e você reclama da sua má sorte. Deus não criou filhos coitadinhos para estar o tempo todo reclamando da má sorte. Deus criou você com a mesma natureza dele. Diga, eu tenho a natureza de Deus. Você não é filho? O filho tem a natureza do pai. E a natureza de Deus está ligada à palavra. Quando você se enche da palavra, a natureza dele vai sendo impregnada em você. Você começa a falar como Deus fala. Você começa a dizer os versículos bíblicos sem nem decorar. Está lá em João 3, 8. Não, você já sabe. Algo vai brotando. Tem horas que as pessoas pensam assim, ué, o cara está ficando doido, está começando a falar como se ele fosse Paulo, estava começando a falar como se ele fosse Pedro, porque está expressando termos e palavras bíblicas. Não, é a palavra de Deus que está transformando o interior, até a forma de falar e de pensar da pessoa. Não, Deus não está longe, Ele está muito próximo. Ele está muito próximo. O próprio Senhor Jesus Cristo faz um paralelo entre o que é a palavra e o que é as coisas do mundo e a carne. Em João 6,63, ele diz, o Espírito é o que vivifica. Aí você pode pensar assim, olha, pastor, a palavra de Deus é importante, mas é o Espírito que vivifica. Só que ele continua, o Espírito vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Você entendeu a força da palavra? O próprio Espírito se move por causa da palavra. Você está comigo? O Espírito se move por causa da palavra. Lembra do Gênesis capítulo 1? A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Estava lá, o Espírito pairando. E disse Deus, haja luz. Aí o Espírito se moveu. O Espírito se move pela palavra de Deus. Por isso que você se alegra quando começa a ler e meditar e receber a palavra, porque o Espírito do Senhor que habita no seu espírito começa a mover-se dentro de você, e você percebe aquela alegria, aquele refrigério, aquela vontade de viver e não mais de morrer, porque o Espírito de Deus que estava sobre a face das águas se moveu pela palavra de Deus e produziu vida. O Espírito de Deus que se move na face das águas do teu coração, se move quando a palavra de Deus é dita. Haja alegria, haja refrigério, haja vontade de viver, haja objetivos, haja foco, haja provisão, haja prosperidade. E o Espírito do Senhor está tão somente esperando que você fale a palavra de Deus para mudar a sua vida. Mas como o Espírito vai ouvir se você não está cheio da palavra? E você está cheio de murmuração ou de tristeza? Quando é que a gente vai aprender que a nossa alegria não depende da aceitação dos outros? Você entendeu? Você precisa entender que a sua alegria não depende de que os outros te amam ou te deixam de te amar, ou respeitam você ou te deixam de respeitar. A sua alegria depende tão somente do quanto você está se enchendo da palavra. Guarda essa revelação. As águas do teu coração estão esperando, porque o Espírito do Senhor está sobre a face das águas. É interessante esse livro de Gênesis, ele é repleto de revelações que valem para a vida toda. Foi tão poderoso que Deus disse, haja luz, e haja isso, e haja aquilo. E a Bíblia diz especificamente, Deus viu que era bom. Sabe, Deus olha para você, e Ele está falando pela palavra hoje, está falando para você. Se enche da minha palavra, pega a minha palavra e dá a ordem, porque eu quero ver o que é bom na tua vida. Deus não criou você para ficar abatido, triste. Deus não criou você para isso. Deus é bom, querido. Deus é amor. Deus quer a tua alegria.
Amém. Por isso que eu estava cheio de alegria, não vi nenhuma notícia. É porque eu sei que o Espírito do Senhor está pairando sobre a face das águas do nosso coração, esperando tão somente que seja dada uma ordem. Que é isso, pastor? Quem dá ordem no Espírito é Deus. Não, mas você não entendeu? O Espírito respeita a palavra, não é você, não é o que você quer. É a palavra. Porque Deus quer tudo de bom na sua vida. Ele te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Como é que você vai salgar se você se torna insípido? Jesus disse, olha, se o sal se tornar sem sabor, ele não serve para nada, só para ser pisado pelos homens. Como é que você vai ser luz se a luz que há em ti é trevas? Você só vai emanar luz quando você está cheio da carga que dá luz, que é a palavra, que é espírito de vida. É a palavra que aformoseia o teu rosto. É a palavra que te faz brotar em alegria. É a palavra que faz você ser luz. Por isso que Paulo disse, seja a vossa palavra temperada com sal. Não saia da tua boca uma palavra torpe. Torpe é sapro, significa podre. Não saia, mas não unicamente saia aquela que é boa para edificar. Ou seja, uma palavra temperada com sal. Uma palavra cheia da palavra de Deus. Em que as pessoas possam olhar para você. E realmente é verdade. Eu estou olhando para os olhos dela e estou vendo que tem uma coisa diferente na vida dela. Eu estou olhando para os olhos dele, vejo que tem um negócio diferente. Sabe o que é que tem? É Jesus, a palavra. É a palavra que está dentro de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a grande diferença, querido, desse ministério. E o que é? Porque nós exaltamos a palavra e a produção da palavra, que é a fé. Por isso que nós vamos ter o rema. Quem crê? Vamos ter o rema. Porque o rema é a oportunidade de você ter a palavra de segunda, quarta e sexta, e a palavra, e depois sai um professor e vem outro. Esse é o grande segredo, a maravilha do rema, porque uma hora é o pastor Sérgio que está ensinando, depois vem um professor de São Paulo, depois vem um professor do Nordeste, depois é a Fabiana, depois o pastor Sérgio de novo, aí depois vem um outro professor, aí vem o Andrei, aí vem outro. E em cada pastor e cada professor e professora tem uma unção específica, e Deus aproveita aquilo, e você está sempre sendo renovado com uma unção nova, vinda de um novo ministro, com uma palavra renovada e uma palavra temperada com sal, o próprio Deus falando com você. É por isso que as pessoas chegam e saem totalmente transformadas. E quantos testemunhos nós temos de pessoas que tiveram um dia de trabalho difícil e ficaram pensando, eu vou lá para essa aula de rema, estou muito cansado, não, vou. Quando chega na aula, começa a receber um refrigério da palavra e sai alegre, totalmente transformada. Quantas pessoas deram esse testemunho? Porque a palavra, quando ela é honrada e ela é respeitada, é o próprio Deus sendo honrado. E onde Deus é honrado, o seu poder se manifesta. Porque a palavra é respirada por Ele. É o hálito de Deus, é a vida de Deus. Isso é muito sério, querido. Respeita a palavra, honra ela. Não deixa de meditar na palavra todo dia. Escute tudo que é da palavra, que vem de um ministério sério. Ou daqueles livros que... Por isso que a gente tem a livraria. Não é para ganhar dinheiro. É para ajudar você a estar meditando na palavra. Por isso que a gente deseja vai crer e vai acontecer o rema aqui. Porque é para ajudar você. E Jesus disse que a palavra é viva. Agora veja o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, 23. Outro versículo poderoso. Diz assim... 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, ou seja, uma semente que se estraga, mas de uma semente incorruptível, que não se estraga, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Diga, a palavra de Deus é eterna. Nós fomos salvos por causa da palavra. Amém? Você foi salvo por causa da palavra. Ela vai gerar vida na sua vida. Você não foi salvo por causa de uma conversa fiada. Você não foi salvo
por causa de uma semente que é corruptível. Você foi salvo pela palavra de Deus, que é uma semente eterna. Gerou vida no seu coração. Gerou vida. Sabe, eu não sei o que você passou ou está passando, mas eu posso te dar a resposta. Você com certeza precisa de vida. Ah, pastor, eu já sei que eu preciso de vida. Vai para a palavra. Vai para a palavra. Tem um versículo na Bíblia, eu acho que é em Provérbios, que diz assim: não seja como o asno e o cavalo, que precisa de um chicote nas costas, né? Quem já viu isso aqui? Não tem um versículo que diz isso? Sabe por que a palavra foi tão dura aí? Porque infelizmente existem pessoas que não aprendem assim. Primeiro tem que sofrer, ficar nas portas da morte para aprender. E Deus não quer isso. Mas às vezes tem pessoas que ficam num ponto desse, quase morre, quase se arrebenta todo. Eu vou falar de mim, não vou falar de ninguém, de mim mesmo. Infelizmente eu era assim, feito um jumento, feito um cavalo. Estou falando de mim, se vale para mim, vale para todo mundo. Eu quase morri, querido, mas morri. Para poder aprender a respeitar a Deus e a sua palavra. É por isso que hoje eu pego com toda a minha força, eu creio de todo o meu coração no que está escrito. Porque quase que a minha vida se acaba. Cheguei na beira assim. Senhor, me acuda. E Deus veio igualzinho como Pedro. Lembra da história de Pedro? Pedro olhou Jesus andando nas águas e disse: mestre, se és tu, manda eu ir até aí. Vem. Aí Pedro põe o pé, aí sai andando. Aí de repente vem uma onda, vem um vento. Aí Pedro teve medo. Quando teve medo, começou a afundar. Aí Jesus vem, dá a mão, pega ele e diz: por que você teve medo e duvidou, rapaz? Veja, Pedro não deveria duvidar. Por quê? Porque Jesus disse: vem. A palavra de Jesus tem poder. Quando ele disse vem, está feito. Quando ele diz eu quero, está feito. Nada muda mais isso. E para que está com medo? Ah, mas foi o vento, foi a notícia. Fica firme. Então, quase morri e Jesus pegou no meu braço. Aí eu aprendi a não ficar mais com medo nem a duvidar também. E aí quando eu vejo alguém fazendo pouco caso da palavra, besteira, religião, eu fico tão triste. Porque eu sei que vai acontecer duas coisas. Ou a pessoa vai morrer antes do tempo e o diabo vai levar, ou a pessoa vai escapar já morrendo e volta para o Senhor. Qualquer que seja os dois motivos é ruim, porque também não é bom passar pela dor para poder respeitar a Deus. Não é melhor a pessoa abrir o coração e deixar Deus entrar? Não é melhor, pessoal? Agora, presta atenção. A Bíblia diz lá no Salmo 107, versículo 20. 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. Espera aí, como foi que ele sarou e livrou? Através da palavra. Ele não enviou só um mover, uma coisa sobrenatural. Ele enviou a palavra. A palavra é quem dá respaldo para a cura. A palavra é quem dá respaldo para o livramento. Eu já contei esse testemunho aqui. Mas pode ter certeza que só aconteceu comigo porque eu disse a palavra. E fiquei firme no que ela disse. Eu já contei a história do caco de vidro que o diabo fez eu engolir. E quase morro com aquele caco de vidro, lá em Campina Grande. Mas aí na hora, por isso que é importante fazer o rema e ouvir essa palavra. Porque na hora da tribulação, não tem, é só você e Deus e o diabo para confrontar você, somente. E naquele dia que eu engoli aquele caco de vidro, na comida, na hora assim eu me lembrei, veio um filme, só tem uma coisa que eu tenho que fazer, é me levantar em cima da palavra. E eu fui para o banheiro lá do lugar,
Esperei que o pessoal saísse do banheiro. Quando saiu, eu disse: Satanás, eu olhei para o espelho assim: Satanás, solte o meu esôfago, tire esse caco de vidro de dentro de mim, porque a palavra de Deus diz. Aí eu fui para a palavra, tá vendo? Que aqueles que creem, se beberem alguma coisa mortífera, não vai lhes causar dano. Então eu creio não é só que bebe, mas o que come, o que for, não vai me causar dano. E aí quando eu voltei lá para a mesa, Fabiana disse: o que foi? Calma, tranquilo. E aí eu simplesmente continuei a comer o que eu estava comendo já. Fiz uma ação correspondente com aquilo que eu estava dizendo e que cria. Cada garfada que eu dava, mais rasgava lá dentro. Era uma comida de galinha, não tinha nada a ver com espinha de peixe, como você pode pensar. E mais rasgava, e furava, e rasgava. E eu comecei a confessar dentro de mim: eu viverei e não morrerei, e contarei os feitos do Senhor. Isso é um versículo da palavra. Viverei, não morrerei, e contarei os feitos do Senhor. Estou contando. Até hoje essa palavra está se cumprindo. Não morrerei, viverei e contarei os feitos do Senhor. Não morrerei, viverei e contarei os feitos do Senhor. Depois eu contei para o Fabiano o que tinha acontecido. Aí a gente foi para casa. Ora, normalmente a minha mente normal ia ficar ansioso. Correr para o médico fazer uma endoscopia para descobrir o que era isso. Me deitei e fiquei com a simples certeza: queridos, é o seguinte, você tem que estar desse jeito. Se eu morrer, eu pensava desse jeito: se eu morrer, que eu não vou morrer, mas se eu morrer, eu vou dizer para Deus: ué, e a tua palavra não funciona não? O que foi que eu fiz de errado para um caco de vida entrar e me matar? Tem alguma coisa errada aí. Ou a palavra funciona ou não funciona. Só que você tem que chegar a essa confrontação, querido. Porque eu disse, presta atenção, eu disse: não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Porque eu disse, ou seja, estava pairando sobre a face das águas do meu coração, o Espírito. E eu disse: a palavra de Deus diz que se beber alguma coisa, aqueles que creem não vão morrer. E eu disse que eu comi e não vou morrer. Querido, sabe o que foi que aconteceu? Eu me deitei no quarto e dormi. No outro dia, não estava sentindo nada, mas aí eu continuei andando. E aí era um dia de Natal, e a gente tinha que comprar os presentes das meninas. Foram eu, Fabiana, e as duas meninas, eram pequenininhas assim. E a gente foi para lá, e de repente deu um mexido na minha barriga. E eu pedi numa loja lá para ir no banheiro. E antes de dar a descarga, eu queria ver o que estava lá. E eu vi, tinha sangue. Sangue nas fezes. Para ninguém ficar pensando que era besteira. Foi bom eu ter visto aquilo, porque prova que não foi uma coisa da minha cabeça. Você está entendendo? E quando a gente pegou o almoço, que eu pus aquele refrigerante na boca, que eu botei de volta, bebi o gole, e quando eu coloquei assim, vi aquele negócio boiando. Peguei a colher, quando eu vi, tinha um caco de vidro. Como é que um caco de vidro boia, querido? Peguei a garrafa de refrigerante, fiquei botando assim: será que é um pedaço aqui que quebrou? Olhei, não tinha nada quebrado, não tinha nada. A boca estava inteira, nada quebrou. A garrafa não quebrou. Era algo que estava dentro de mim, que saiu por causa do poder da palavra, querido. A palavra é viva. Mas eu te dizer uma coisa para você entender como isso é sério. Se eu por um momento ficasse: ai meu Deus, muda essa situação na minha vida, já não funciona. Oh Jesus, a tua palavra diz: oh meu Deus, muda, não permita que eu morra. Não, querido, isso não é fé não. Você tem que bater de peito com a situação. Você tem que repreender o mal. Você tem que dizer: eu amaldiçoo essa enfermidade e eu mando ela ir para o quinto dos infernos, que é para onde ela veio, de onde ela veio. Eu digo a palavra e não vou morrer. É assim, não é chorando. Entendeu? E Deus está lá esperando que você diga a palavra. Porque quem crê não fica desesperado, quem crê não chora. Quem crê não fica com medo. Ai meu Deus, tenha misericórdia, muda essa situação. Não, quem crê fala e vai para cima do inimigo. Com força. Para definir de uma vez por todas: ou é verdade ou não é. Para não deixar dúvida. Mas para você fazer isso, você tem que confrontar, aí tem que estar cheio da palavra. Vocês estão comigo, estão entendendo, querido? A palavra de Deus não funciona. Funciona.
Eu te garanto que funciona, senão eu estava morto. Mas eu te garanto, de todo o coração, que se eu ficasse com medinho, eu tinha morrido. E todo mundo estava pensando, olha, eu ouvi falar de um certo rapaz lá do Verbo da Vida de Campina Grande, essa palavra não funciona não. Você acredita que ele comeu um pedaço de vida e morreu dentro da igreja? E era para envergonhar mesmo, porque foi dentro da igreja isso. Está todo mundo assim. Eu não estou falando nada que eu vi nem li no livro não, querido. Estou falando aqui que eu vivo, que eu vivi. Temos que ser assim. Quando o problema se levantar, vá para cima, não corra com medo não. Nem fica assim, ai, oh meu Deus, mude. Não vai mudar nada. O oh meu Deus, mude é quando você tinha nascido de novo. Agora que você tem Deus e nasceu de uma semente incorruptível pela palavra, Deus espera que você tenha uma palavra temperada com sal, que seja luz. Você está entendendo? Então você tem que levantar com intrepidez. Como aconteceu com o pastor João, lá em Campina Grande, ele veio com a bicicleta e um bandido pegou na mão dele, ele disse, me solta em nome de Jesus, o cara soltou. Como aconteceu com Fabiana, dentro de um ônibus, não foi, amor? Os bandidos cercaram ela, ficaram um na frente, de lado e do outro, e Fabiana disse, como foi que tu dissesse, amor? Sai. 3 bandidos. Aí o bandido disse, aí é crente, aí pegou, deu o sinal e desceu. Tinha um bandido sentado na frente, eles levantaram, ficou o motorista lá, eles entraram no ônibus, aí ficou um na frente, não foi assim, amor? Sentou outro de lado dela e outro atrás. Vai, tira o que está na bolsa aí. Aí ela disse isso. Começou a gritar, sai em nome de Jesus. Saiu correndo com medo. Você tem que agir assim, querido. Descerem chamando palavrão, mas eles, o bandido vai, o demônio faz espetáculo, né? Mas vai embora, não faz nada, não lhe toca, não lhe mata. Tem que respeitar a palavra. Enquanto houver qualquer sombra de dúvida sobre a palavra, não é o ministério Verbo da Vida, não é o pastor, é a palavra. Enquanto tiver alguma dúvida, não funciona. Só funciona quando há total e restrita fé, confiança total e plena que a palavra é eterna, que a palavra é Deus falando, e que todo mundo, e cale-se a terra diante da palavra, e os demônios vão ter que respeitar a palavra, e a doença vai ter que respeitar a palavra, e o problema financeiro vai ter que respeitar a palavra, e é pela palavra de Deus que eu digo que essa igreja vai prosperar. Nós vamos ter um remo aqui, não vai faltar, essa igreja não vai fechar. E eu declaro sobre a sua vida saúde, prosperidade e provisão pela palavra de Deus. Agora respeite e honre essa palavra para que venha tempos de refrigério, haja cura, haja poder, haja transformação na sua vida. Você entendeu por que às vezes eu ajo assim? Parece que eu estou com raiva. Estou com raiva de você não, querido. Estou com raiva do diabo e da mentira e do engano e da dúvida. Porque eu cheguei nas portas da morte. Uma pessoa como eu era, ansioso, hipocondríaco. O diabo foi exatamente no calcanhar de Aquiles. Aí, hipocondríaco, desesperado. Na hora que eu botar um caco de vidro dentro dele, ele vai botar a mão na cabeça e vai se desesperar. É isso que o diabo espera. Entendeu? Então se levanta com intrepidez. Aprove a Deus te salvar e fazer de você filho, filha dele. Você é um representante do reino de Deus. Há um poder sobre a sua vida, um poder superior a tudo. Como disse Paulo em Efésios capítulo 1, mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, opera dentro de nós que cremos. Isso é muito sério, querido. Por isso que eu falo assim, com essa ênfase, desse jeito. Eu falo assim não só porque eu tenho uma unção e inspiração dentro de mim, mas porque eu sei que tem enganos e mentiras na sua mente que precisam ser despedaçadas pela unção do Espírito Santo. Eu sei que há mentiras e há enganos de demônios querendo perturbar a tua vida. E por isso que a gente tem que falar dessa forma. Aparta de Satanás, que não tem parte com o reino de Deus. Que só cogita das coisas dos homens, das coisas naturais, da lógica, da ciência, que só cogita das coisas que vai se acabar. Mas tem uma coisa que não vai se acabar, é a palavra de Deus, porque seca-se a ervas, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Isso nunca vai acabar.
os preceitos, os princípios, as definições, aquilo que Deus falou na sua palavra, não vai passar nem daqui a 1 trilhão de anos, é eterno. Vale a pena a gente considerar e honrar essa palavra. Por isso que ela produz fé, querido. Uma fé que fez Pedro andar sobre as águas. Pedro creu no que Jesus disse. Vemos a mesma expressão aqui quando o centurião, por isso que Jesus disse que nunca tinha encontrado em Israel uma fé como aquela. Porque o centurião disse lá em Lucas 7,7: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda uma palavra, com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Vemos o mesmo princípio da importância da palavra em Lucas 5,5, quando Jesus manda eles jogarem a rede. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E eles lançaram, e ficou cheio de rede, de peixes, queridos. A palavra de Jesus é poderosa para mudar qualquer situação, mas você tem que crer. Eu vou deixar claro para você entender o que é crer. Crer é ir para cima, cuspindo fogo da unção do Espírito. Isso é crer. Você entendeu o que é crer? Por isso que Moisés disse: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. E aí ele diz: vede, pois, que eu estou propondo a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. A dúvida gera morte. A fé gera vida. A fé gera intrepidez. Como disse Paulo, se nós parecemos loucos, é para Deus que nós somos loucos. Melhor ser tido como louco, como fanático, mas viver, do que ser tão refinado, educado, não fanático e morrer. Você veio a essa terra com um propósito. E o diabo está o tempo todo tentando enganar você. Se alinha ao propósito de Deus. Por que você acha que você veio para essa igreja? Ah, eu escolhi. Não, você não foi escolher, foi Deus que te escolheu. Trouxe você para essa igreja. Porque Ele está propondo para você. Você está cansado de tanta conversa fiada? Eis que eu estou propondo vida e morte diante de você. Escolhe a vida para que vivas. Porque essa palavra não está distante, está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Mas para que você creia e aconteça algo, você precisa crer de verdade. E para crer de verdade, não tem essa conversa fiada de ai. Não, tem que ir para cima. Porque a palavra de Deus não é sim ou não. Quando é sim, é sim. Quando é não, é não. Ele não disse. Qualquer pessoa que diga, será que é assim mesmo? Será? Você vai para a Bíblia, lê e vê se será. Aí quando você lê a Bíblia e vê se será ou se não é, se é ou se não é, aí você tem que tomar uma decisão na sua vida. Eu creio ou não creio? Mas se você diz que crê, você vai ter que tomar outra decisão. Vamos crer de verdade. Tiago capítulo 1 diz assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não vai lançar em rosto, envergonhando essa pessoa. Mas, entretanto, peça com fé, sem duvidar, porque quem duvida é semelhante às ondas do mar. Esse homem é inconstante, muda toda hora. Não pense essa pessoa crente que está na igreja, que está ouvindo essas palavras, que vai receber alguma coisa do Senhor. Que coisa séria, ele está dirigindo para crente, ele está dizendo para os crentes que se você tiver crente, ele não está falando para o mundo não, você é cristão, crente, se você tiver um ânimo dobre, não pense que vai receber alguma coisa de Deus, que não vai não. Vixe, que palavra dura. Onde já se viu, a gente vai para a igreja para ouvir, ai, Deus te ama, te salva. Aí na Bíblia mesmo diz que se uma pessoa ficar assim, será que é? Será que não vai receber nada de Deus? Veja como Deus trata a fé. Deus diz, olha, ou você crê ou você não crê.
Aí o povo diz, não, é palavra positiva, querendo forçar a Deus. Não, é o contrário, eu entendo de outra forma. É Deus dizendo algo que está na palavra dele e esperando que você decida crer de uma vez por todas. Amém? Você entendeu que eu não estou com raiva de você? Você entendeu que essa é a palavra de Deus, que ela define a nossa vida? O que é direito é direito, o que é esquerda é esquerda, o que é preto é preto, o que é branco é branco. Você entendeu? O que é fé é fé. Deus não chamou a gente para viver numa religião. Deus chamou a gente para viver uma vida, um estilo de vida. E o estilo de vida de Deus é o estilo de fé. Deixa eu te fazer uma pergunta para finalizar. E se você encontrar um endemoniado na sua frente, cheio de demônio, como aquele gadareno lá, e o endemoniado for direto para cima de você e dizer, eu quero te matar, vou te matar hoje, você vai fazer o quê? Vai correr? Vai ligar para o pastor? Não, eu estou dizendo que há poder na sua vida de Deus para você botar todos os 300, 500 mil demônios que tinha na vida dele, sair da vida dele, dizer um por um, vai saindo um por um. Mas enquanto você não tiver essa intrepidez, as coisas não funcionam. Pastor, eu queria ter essa fé. Não, você já tem, a medida da fé muda, transporta montes. Agora eu quero que você faça a pergunta para você mesmo, para você dizer para mim, o que é que está te faltando? O que será que está faltando na tua vida? O que é que está te inquietando? O que está te deixando angustiado? Faça essa pergunta para você mesmo, de verdade, de todo o coração. Será que essa coisa ou essas coisas é maior do que a palavra de Deus? E se não é, o que está faltando? Aí eu te respondo, o que está faltando é uma atitude mais intrépida, determinada da sua parte, em cima disso. Ah, mas eu já tentei. Você pode ter tentado, mas você foi no X da questão, na raiz do problema. Às vezes tem isso, você pede ou ora ou declara em cima de coisas que são de fora, não é o X da questão. Entendeu? Você tem que ser intrépido como o leão e levantar-se em fé em cima da raiz do problema. É lá que vai matar a força do inimigo. Estou claro? Está se tornando claro? Então não só creia e seja intrépido, mas defina a raiz do... Tenha coragem de encarar você mesmo. Encare você mesmo com os seus problemas, porque Deus está com você, Ele segurou na sua mão. Ele não vai soltar não. Qual é o seu problema? Diga, Deus não vai soltar, agora você tem que ter coragem de encarar os seus próprios dificuldades. Está claro para você o que nós estamos dizendo? Qual é a tua principal... O que está te fazendo triste? O que está fazendo você naufragar? Tem uma raiz lá, e é ali que você vai centrar fogo, declarando a palavra. E Deus está contigo, Ele vai te ajudar. Oh, aleluia. Para sempre está firmada nos céus a tua palavra, Senhor. Seca-se a erva e murcha-se a flor, mas a tua palavra vai viver e durar por toda a eternidade. Seja exaltada a tua palavra, respeitada, honrada, ouvida. Que a tua palavra gere aquilo pela qual ela foi enviada. Como está escrito em Isaías: a minha palavra não retornará para mim vazia, mas produzirá os efeitos, aquilo pelo qual eu determinei, diz o Senhor em Isaías capítulo 55. Sabe que foi lançada uma palavra hoje aqui? Presta atenção. Foi lançada uma palavra, foi crida essa palavra, há uma unção nessa palavra, há um poder nessa palavra, e essa palavra foi lançada hoje aqui, hoje, dia 25. E a palavra de Deus, olha que eu estou citando a palavra de Deus diz que a palavra dele não vai voltar para ele vazia, mas vai produzir os efeitos. Eu estou crendo nessa palavra, do mesmo jeito que eu criei no dia que saiu o caco de vidro. Ela vai retornar com os efeitos do Senhor. Então pega essa unção, pega essa palavra e vai lá no problema. Ou vou aqui agora, nesse quarto escuro da minha vida.
nesse quarto de tralha, de bagunça. Eu vou lá, é hoje que eu vou fazer a faxina. Esse trauma, essa mágoa, esse rancor, essa fragilidade, isso aqui vai sair da minha vida hoje, em nome de... Não há nada maior do que o poder da palavra de Deus. É hoje que essa rejeição sai. É hoje que esse abuso sexual sai. É hoje que esse medo sai. É hoje que essa mágoa e essa tristeza sai. É hoje que essa reticência minha de não perdoar vai sair. É hoje, em nome de Jesus. Hoje. Porque a palavra de Deus foi honrada e respeitada hoje. Pegue essa palavra que está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Pega esta palavra. Que hoje seja uma definição de objetivo. Hoje é uma definição da sua vida. Você vai pegar junto agora. Vamos ver se Deus opera ou não opera. Vamos lá ver se Ele é o mesmo. Agora só vai funcionar se você agir em fé, com intrepidez. Sem medo. Sem medo. Vai lá no fundo e pega aquela tralha velha e tira e joga no lixo. Essa é a palavra temperada com sal. Que edifica. Que muda. Eu estou querendo terminar, pessoal. É porque a unção que há nessa palavra é muito forte e por dentro tremo. Entendeu? É muito sério, é sério, seríssimo. Você está com um problema na sua família? Não fica com raiva de ninguém, nem briga com ninguém. Mas você tem que ter coragem de começar a interceder e dar umas ordens e uns comandos espirituais para esses demônios que estão fazendo sua família ser esfacelada. Você entendeu? Comando. Mas já fiz isso antes. Não importa. Não quer saber se você fez 300 vezes. O que importa é o hoje e o agora. Para com essa história de, teve isso, teve aquilo. É hoje. O dia da salvação é hoje. O dia da cura é hoje. O dia da mudança é hoje, hoje, querido. Porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Não, essa palavra de hoje não está na mão do pastor para ungir você. Essa palavra de hoje não está agora chamando o grupo de louvor para fazer um mover aqui. Isso é de Deus, mas a palavra está perto de ti, está na tua boca. O poder dessa palavra não está no grupo de louvor, não está na imposição de mãos. O poder dessa palavra está em você falar essa mesma palavra que está perto de ti. Existem múltiplas formas de o Espírito agir. E para testificar que a palavra de Deus é poderosa e que não precisa de nenhuma outra coisa, você mesmo crê e fala e vai acontecer. Porque o Espírito do Senhor está pairando sobre as águas do teu coração. Está pairando, esperando que a palavra de Deus seja dita. Deus é bom. Deus é muito bom. Amém, queridos.